Olá, uma boa noite a todos. Me chamo Maurício Ferraz e hoje aqui nesse canal venho contar um relato, a minha história, aonde passei momentos de terror e pânico. Sou do Rio Grande do Sul, da cidade de Arroio dos Ratos, de alguns quilômetros do interior de Porto Alegre, a capital, aqui no estado do Rio Grande do Sul. E naquele lugar eu morava, prestando serviços como um caseiro. Ele cuidava das terras de seu Jerônimo, que de volta e meia ele aparecia de mês em mês para controlar, ver como é que está a sua casa de campo. E ali ele tinha porções de criações, aonde cuidava eu, somente eu. E esse fato ocorreu há mais de 30 anos atrás, ainda eu era jovem. Mas era um rapaz muito centrado e responsável. Seu Jerônimo, ele já me conhecia desde a época dos meus pais, que depois foram embora e ficou eu cuidando dessas terras. Seu Jerônimo, de volta e meia aparecia, mas não ficava. Estava sempre corrido, era um homem que cuidava de negócios. E como tinha pouco tempo, confiava em minhas mãos para cuidar das terras deles, que passava de 40 hectares de terra, a mato adentro. E ali eu tocava minha vida devagarito e levava sempre, com alegria. Fazia com amor e carinho, cuidava aquelas terras como se fosse minha. Por isso o seu Jerônimo confiava em minhas mãos aquela terra, a terra dele. Mas o tempo foi passando e comecei a notar que de uns meses para cá, coisas estranhas já começaram a acontecer. Tinha subido um gado. Inclusive, quando fui pastorear no campo, recolhi as ovelhas, notei que um dos bois estava partido ao meio, como se tivesse rasgado a buchada e estrebuchado as tripas para fora. Coisa terrível. A cena que eu vi, eu fiquei ali apavorado e pasmo. E eu estava com um pequeno cachorro que eu tinha no sítio, eu tinha um cachorro, um lebreiro, um cachorro muito bom de caça. Aquele bicho, quando avistou, ele saiu correndo e eu não sabia o porquê. Será que ele tinha encontrado algum tatu, algum bicho? Quando ele me levou até essa carcaça desse boi, o bicho partido ao meio com as tripas para fora, tudo reganhado. Eu fiquei pensando e olhando na minha volta, será que alguém aqui entrou e roubou? Porque a parte do lombo estava arrancada fora do pernil do bicho. Mas lavado de sangue o chão, coisa mais terrível, uma cena chocante. Então eu peguei, recolhi aquele animal, levei e botei para queimar, para não ficar ali, juntar ossada e urubu e virar um fedorão de carniça no mato. Mas logo na próxima semana, quando o seu Jerônimo chegou, eu sentei e conversei com ele e achei estranho aquilo que tinha acontecido, pois nunca tinha acontecido aquela situação antes. Mas seu Jerônimo achou que poderia ter sido algum bicho do mato. Mas enfim, pedi para ele que ele me comprasse uma espingarda e uns cartuchos por precaução. Eu estava desconfiado que poderia ser alguém entrando e carneando o boi. Já não tinha muitos, ele tinha apenas 50 cabeças de gado. Bicho velho, mas agora era 49. Mas aquilo eu fiquei matutando e com uma pulga atrás da orelha. Então, daqueles dias para diante, eu comecei a ficar até mais tarde da noite, sentado na porta da minha casa, debaixo de uma pequena área com um lampião aceso um pouco à distância, para não ofuscar minhas vistas, e eu podia avistar aquela imensidão de terra no campo, e de longe podia-se ver os bichos pastando. Passasse alguma coisa ali, eu estava alerta. Pegaria o cachorro, iria pegar de tampinho se fosse algum malandro, algum ladrão, um carneador de boi sanguinário. Mas passou a primeira semana nada. Então, novamente, achei que poderia ser realmente algum bicho do mato, como o patrão tinha comentado. Passou mais uns 2 dias, era numa sexta-feira. O tempo estava ventando e para chuva. Era por volta de 1h30 da manhã, mais ou menos. E eu comecei a ver o cachorro a bater. O chiqueiro dos porcos. Mas era um berro, aqueles bichos gritando como se estivesse matando. Quem matou porco já presenciou, sabe como é que é, o bicho agonizando, gritando? Mas a noite estava clara. Peguei a espingarda, não botei nem meu chinelo de dedo. Peguei e fui meio campeando baixo e vendo para todos os lados o que poderia ser.
O chiqueiro ficava a uns 300 metros da minha casa, um pouco distante, até mesmo por causa do odor do esterco do porco, é muito forte, a urina do porco. E quando aquele rebuliço lá dentro e o cachorro rodeando o chiqueiro, aquele cachorro tava com um bicho no couro. Rodeava e latia, rodeava e batia. E daqui a pouquinho só dei um assobio pra ele. Bastava um assobio, ele veio até mim. E quando eu vi, uma baita de um vulto preto, soltando pra fora do chiqueiro, e aquela gritaria dos porcos, aquela agitação, e eu pego a espingarda, dou-lhe só um tiro na sombra daquilo lá, porque era muito rápido. Aquilo pulou pra fora do chiqueiro, que ainda tinha ventando, não estava totalmente nublado, a lua ainda batia, deu pra ver aquele baita bichão do lombo preto peludo, pulando e foi pro meio dos matos, só deu um tempo de dar-lhe um tiro com a espingarda, mas não deve ter pego. E o cachorro largou atrás, com toda a fúria, e se foi a campo adentro. E latia, só se via longe o rugido do cachorro. E quando eu entrei na porta do chiqueiro, que eu me deparei, foi com uma cena estarrecedora, que mais uma vez o pânico tomou conta de mim. Um dos porcos totalmente aberto, do lado, a buchada do bicho estribuchando, e o bicho ainda vivo gritava de dor. Aquilo me deu uma raiva muito grande, pois quando eu pensei que não ia ter mais ataque, que era bobagem, volto a atacar, só que dessa vez eu vi com o que eu estava lidando não era com um homem natural, um ser humano qualquer. Mas logo fiquei ali limpando aquela bagunça toda, deu uns 20 minutos, o lebreiro chega. O cachorro vem, também com o lombo todo rasgado. Botei a mão na cabeça e apavorado. O que houve contigo? E o bichinho com aquela cara agonizava. Tanta dor aquele cachorro. Então limpei logo aquilo ali e fui fazer um curativo naquele pobre cachorro que ajudava a cuidar da casa. Lavei bem e passei um óleo queimado para que não juntasse bicheira no bicho. E ali eu fiquei sentado aquela noite toda e nada mais apareceu. Dali para frente então não tive sossego. Todas as noites comecei a ficar acordado e dormia lá por volta de umas 3, 4 horas da manhã. E nada do bicho aparecer. Passou semanas. Então, pensei que aquela coisa realmente era algum bicho do mato, estava de passagem, estava atacando na volta. Então passou mais uns dias, era aniversário do seu Jerônimo, do meu patrão, e inventou de fazer um bom no churrasco. Carneou um boi, fizemos um quarto naquele bicho. Foi um mundaréu de gente indo para a fazenda. Mas não durou muito. Logo à noite eles pegaram e foram embora para a cidade e eu, como sempre, fiquei para limpar toda aquela bagunça, mas já estava acostumado. E aquele dia estava bem quente e enluarado. Limpei tudo, peguei e toquei uns ossos. O cachorro, o lebreiro já estava bem sarado. E fui deitar e fui dormir. Desliguei o lampião, me deitei na minha pequena cama de palha. Não demorou muito, me acordei com uma barulheira. Uma barulheira do cachorro batendo no portão e rodeando a casa. O bicho ia até o portão e rodeava a casa. Eu digo, essa aí o que é? Peguei e botei o chinelo, me levantei, acendi o lampião e quando acendi o lampião abri a porta, o cachorro se boitando num baita de um bicho, de uma criatura sinistra e diabólica. Que ali eu fiquei estarrecido. Aquela criatura que babava, andava com 4 patas, mas era enorme, aquele bicho era esticado. Um bicho terrível com os olhos vermelhos, esbugalhados, com o nariz que parecia um focinho de porco, sei lá o que era aquilo. Mas ali eu fiquei estagnado, e aquela criatura, quando fisgou os olhos pro meu lado, aquele bicho só deu um baita de um berro, de um urro. Aquela criatura não se importava nem com o cachorro, pois aquilo deu só um pataço por lá, largando o cachorro longe. Foi quando eu fechei a porta, escorei a cadeira e peguei a espingarda. E aquele baita bicho eu vi rodeando em volta da casa. Tomei um pânico tão grande dentro de mim que não tive coragem nem de abrir a porta para estarar um tiro naquele bicho, porque eu fiquei ali tão pasmo
de ver aquela imagem na minha frente, uma coisa sinistra, de outro mundo, diabólica, era o diabo que estava ali. E o cachorro batendo, e aquele bicho rodeando a casa. Parecia que queria derrubar a casa, porque aquele bicho pateava que parecia um dinossauro. Uma coisa terrível. Era um tamanho, parecia um bezerrão aquele baita bicho. E aquilo ficou rodeando. E aquele baita bichão rodeando e urrava. Quando eu vi que aquilo se afastou, eu tomei coragem. Eu abri uma das janelas, que era uma pequena madeira, costaneirinha. Eu abri aquilo ali, abri a tramela, eu vi o bicho se rolando com o cachorro no chão. Aquele baita bichão. Eu só dei um ralhaço com o cachorro. O cachorro viu que eu fiz a feição e grudei tiro naquela criatura. E toquei aquele chumbo no lombo naquele capeta. Com tanta raiva. Aí descarreguei aquele bicho. Quando se voltou pro meu lado, fez feição. Toquei bem no meio dos peitos daquele bicho. Ele fez posição para atacar, ele se botou de pé. Parecia ele um baita de um bichão de 4 pés, levantou, mas um bicho que a estrutura não era tão fraca. Mas aquilo acertou bem cheio daquele bicho quando ele caiu para trás. No que ele caiu, o cachorro se botou nas pernas dele, nas patas, perna que era aquilo, e aquilo se tocou uivando e gritando pro meio do mato. Aquilo foi terrível, aquela cena. Aí eu abri a porta, tirei a cadeira, botei mais cartucho e toquei ele chumbo pra tiro pro meio dos matos. Não deu muito tempo, o cachorro voltou. Tava um pouco lanhado, não tava muito, que nem outra vez. Tava um pouco lanhado. Peguei, sentei ali e fiquei. Mas nada. Aquela criatura nunca mais apareceu na minha volta. Mas como é que pode ter aparecido aquilo? Da onde? Da onde que pode ter aparecido? Eu fico pensando da onde que veio essa criatura, que nunca tinha aparecido. Aquilo tirou meu sono há meses. Mas aquilo deve ter até morrido, porque no outro dia eu saí pro meio do mato a cavalo, pra ver se achava o rastro daquele bicho. Mas nem rastro daquilo. Aquilo era o capeta mesmo. Mas eu fiquei de olho. Durante meses, cuidando, vendo a movimentação, preocupado com os bichos e com o cachorro. Mas nada. Mas aquilo ficou na minha lembrança. Até os dias de hoje. Porque só quem sabe o que passa, sabe muito bem é passar um pânico com uma criatura que você não sabe como lidar. E esse foi o meu relato dessa criatura que topei, que rodeava o sítio, que trouxe um grande prejuízo. Uma boa noite a todos.